Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o jantar para as pessoas com mais de 60 anos. Quais são os cuidados a se ter nesse horário, o que comer, o que evitar. Tem muita dica legal nesse vídeo que você já pode começar a colocar em prática hoje mesmo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero aproveitar e te perguntar se você janta, se você lancha, que horas é o seu jantar. Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desses vídeos para pessoas com mais de 60 anos, com dicas específicas para essa faixa etária, deixa a sua curtida, que eu vou saber que você gostou e trago mais vídeos assim para você, além de me ajudar muito aqui no canal. Sua curtida é muito importante para mim. Vamos começar a falar mais então sobre essa refeição, que acaba sendo uma das que dá mais dúvida para as pessoas, justamente porque o jantar é uma refeição que pode atrapalhar o seu sono. E muitas pessoas que justamente têm mais idade e jantam, tem um sono pior. Eu vou falar mais disso pra você, e por isso optam por lanchar, e às vezes o lanche também não é tão interessante. Vamos falar mais sobre isso, mas primeira coisa com certeza está relacionada aos cuidados a se ter, né? Então vamos falar primeiro quais são os cuidados que você tem que ter nesse horário especificamente para melhorar a sua digestão, o seu sono, sua qualidade de vida e a sua saúde. Primeira coisa, com certeza, é consumir alimentos que ajudem e facilitem a digestão. A gente sabe que para muitas pessoas com mais idade, esse horário do jantar é um horário que pode deixar a digestão um pouco mais lenta. Normalmente a pessoa já vai dormir logo em seguida, a pessoa já tem uma digestão mais dificultada ao longo do dia, né? Já sente que a digestão é mais lenta. E às vezes quando come uma coisa muito pesada, muito gordurosa, muito industrializada, fritura, isso acaba lentificando muito a digestão, e aí você pode ter refluxo de madrugada, você pode ficar realmente com o alimento pesado, parado ali no estômago. Isso pode aumentar casos de constipação, até mesmo te dar vontade de evacuar durante a madrugada, dependendo, né, do alimento que você consumiu e como isso interferiu, né, uma comida muito gordurosa, no seu intestino. Então cuidado com alimentos pesados, vamos tentar consumir coisas que facilitem mais a digestão e deixem ela mais leve para você dormir melhor. Dormir melhor é muito importante, principalmente quando a gente tem mais idade, até porque muitas pessoas com mais idade dormem menos horas por dia. Isso acaba sendo uma questão fisiológica mesmo. Então, por serem menos horas, tem que ser horas de boa qualidade. Então, para você ter uma boa secreção hormonal, para você ter um controle melhor das suas doenças crônicas, se for o caso, né? Se você tiver doença crônica aí. Então, é bem importante que a digestão, o alimento seja leve, de fácil digestão, para não interferir nessa questão do sono que é tão importante. Segunda coisa, se tomar cuidado nesse horário do jantar, é tomar cuidado com a ingestão excessiva de sal e de açúcar. O açúcar a gente já sabe que ele dá um pico de insulina, e você ter esse pico de insulina antes de dormir não é legal para você. Primeiro porque o pico de insulina vai pegar a glicose excedente e guardar ela dentro da sua célula de gordura. Pode aumentar a resistência à insulina, deixa você mais inflamado. Além do que esse pico de insulina à noite é prejudicial, porque durante a noite a gente secreta o GH. Claro que depois que a gente é adulto, a gente não cresce mais, né? Por isso que a gente fala para as crianças, tem que dormir para crescer, porque o GH é o hormônio do crescimento. Mas para as pessoas adultas, e até mesmo para as pessoas idosas, o GH está muito relacionado ao ganho de massa muscular, manutenção da massa muscular. Até por isso que a gente continua secretando ele. E se você é uma pessoa que tem muito pico de insulina antes de dormir, ela acaba podendo ser contrarregulatória do GH. Então, lembra que muitas pessoas que são idosas também têm uma tendência maior a terem perda de massa muscular, a sarcopenia. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso. Isso não vai te ajudar a médio e longo prazo. Outro ponto interessante também é o excesso do consumo de sódio antes de dormir, que pode favorecer a retenção de líquido, fazer com que você acorde com as pernas inchadas, com os pés inchados, com o rosto inchado. Isso pode contribuir para o aumento da pressão arterial, descompensamento da saúde cardiovascular. Então, cuidado com os excessos de sódio. E normalmente eles estão presentes nos alimentos industrializados. E muitos alimentos industrializados são ricos ao mesmo tempo em sódio e em açúcar. Então é um ponto importante para você prestar atenção. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre como ler o rótulo dos alimentos e como tirar melhores informações dali para fazer escolhas conscientes. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Outro ponto importante é você monitorar a ingestão de proteína. Tem pessoas com mais idade que têm uma tendência a consumir cada vez menos carne, frango, peixe, ovo. Tem gente que acha que a proteína à noite deixa a digestão muito lenta. Isso pode acontecer principalmente para carne vermelha, porque a digestibilidade dela é mais lenta. Se for o caso, você pode optar pelo ovo, pelo frango, até mesmo por um peixinho à noite.
ou por proteínas vegetais, como as proteínas das leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. Isso porque a proteína, como eu te falei, ela é importante para a construção muscular, que é importante na saciedade. A proteína ajuda na saciedade, a proteína ajuda no fator térmico, mantendo o metabolismo mais acelerado e ajuda a controlar o índice glicêmico da refeição. Então, manter uma boa ingestão de proteína no jantar é fundamental. Outra questão que acontece muito está relacionada aos horários, né? Tem muitas pessoas com mais idade que jantam muito cedo, justamente por essa questão da digestão, acham que tem dificuldade. Então, tem gente que janta às 6 horas da tarde, 5h30 da tarde. E o que acontece? Muitas vezes esse jantar muito cedo faz com que ela faça uma ceia antes de dormir, porque ela não aguenta de fome. E a ceia é desequilibrada. Essa ceia acaba sendo descompensada, muito rica em alimentos industrializados, muito rica em açúcar, em gordura, em sal. Então, cuidado. Se você for fazer uma ceia, essa ceia também tem que ser uma refeição planejada, tá? Equilibrada. E, se possível, tenta jantar num horário que não seja tão perto da hora de dormir, porque isso, de fato, pode atrapalhar sua digestão e o seu sono, mas também não tão cedo assim. Então, o ideal é que 2 a 3 horas antes de dormir seja o seu jantar. E depois disso, se você vier fazer uma ceia, que seja uma refeição equilibrada também. Então, vamos falar sobre os melhores alimentos para pessoas com mais de 60 anos consumirem no jantar. Primeira coisa são as proteínas magras. Então, o peixe funciona muito bem, até porque além dele ser uma boa fonte de proteína magra, ele pode ser fonte de gorduras boas, se for, por exemplo, uma sardinha, um atum, mesmo que enlatado. Ou um salmão, né? Mas o salmão acaba sendo mais caro. Então, acaba que até mesmo o preparo de um atum e uma sardinha enlatada é fácil. Às vezes a pessoa tem mais idade, mora sozinha, mora só ela e o companheiro, a companheira, e não tem muita vontade de cozinhar à noite, prefere lanchar. Então, sanduíche de atum, sanduíche de sardinha, um omelete, podem ser opções práticas para você acrescentar nesse horário. Outro grupo de alimento interessante são dos vegetais folhosos, principalmente dos verdes escuros, porque eles naturalmente são ricos em fibras, que ajudam a regularizar o trânsito intestinal, ajudam no índice glicêmico, ricos em cálcio, em vitamina K, em antioxidantes, e então também são pouco calóricos, então fazem muito volume, né? Então são uma excelente adição nesse momento e tem digestão muito facilitada, muito levinha. As leguminosas também são excelentes para esse horário do jantar, como por exemplo, lentilha, grão de bico, o próprio feijão, sem estar carregado, né? Sem linguiça, sem bacon, nada disso. Essas leguminosas, ervilha, elas são uma boa fonte de proteína, são fontes de carboidratos de absorção bem lenta, então eles ajudam a deixar você saciado por mais tempo e sem ficar com fome, né, logo depois, porque também são bastante ricas em fibras. Se você optar por consumir carboidrato nesse horário, é interessante que ele tenha um índice glicêmico baixo, como por exemplo um arroz integral, uma massa integral, então algum tipo de carboidrato mais complexo, com menor índice glicêmico, e sempre acrescentando as proteínas, as gorduras boas, as fibras para baixar ainda mais o índice glicêmico desse carboidrato que você for consumir. Tem pessoas que não querem jantar e preferem lanchar, né? Então optam por utilizar algum tipo de iogurte ou vitamina nesse horário. Pode até ser uma opção, porque dependendo do que você acrescenta, pode ter um potencial nutritivo para substituir um jantar. Por exemplo, se você utiliza uma boa quantidade de um iogurte desnatado ou um kefir, que são alimentos probióticos, se você acrescenta chia, se você acrescenta algum tipo de fruta saudável, como uma maçã, um morango, se você acrescenta algum farelo, você pode ir acrescentando nutrientes interessantes para te saciar e chegar a um valor calórico até mesmo equivalente ao do jantar. Isso sempre vai depender da sua necessidade, do restante da sua alimentação e como está a distribuição de alimentos ao longo do dia. Também podem ser feitas vitaminas para serem tomadas nesse horário e muitas vezes você pode complementar isso com um ovo cozido, com uma pastinha de frango, de atum. Então você pode fazer um lanche em que tem assim uma parte salgada, como uma torrada, um omelete, alguma coisa assim, e um iogurte ou uma vitamina para você conseguir vários nutrientes interessantes e saudáveis para você nesse horário. Não precisa necessariamente você jantar um prato de comida, desde que a refeição seja equilibrada. Cuidado também para você não consumir nesse horário cafeína e alimentos estimulantes. Então a cafeína pode prejudicar o seu sono, pode aumentar a micção durante a noite, não é interessante. Cuidado também com alimentos estimulantes, como refrigerante à base de cola, como chocolate em excesso nesse horário. E cuidado também com a bebida alcoólica, porque tem muita gente que fala assim, eu tô com dificuldade de dormir, vou tomar uma bebida alcoólica, uma cervejinha, um vinho, um uísque para relaxar.
você primeiro relaxa e primeiro você pega no sono fácil. Mas a bebida alcoólica faz com que o seu sono seja de pior qualidade, que você acorde mais e também ela diminui as inibições. Então ela pode fazer com que você, justamente nesse horário pós-jantar de ceia, coma petiscos nada saudáveis em quantidades muito maiores do que normalmente você comeria. Então algumas opções de jantares saudáveis podem ser aquele prato que eu já te falei, né, de básico da reeducação alimentar, em que você divide o prato em 4, uma grande parte vai ser de vegetais, basicamente a metade desse prato, folhosos ou não, 1/4 dele de proteína e 1/4 dele de carboidrato. Pode ser um arroz com feijão, pode ser só um feijão, pode ser um grão de bico, pode ser uma lentilha, pode ser uma massa integral, pode ser o que você preferir. Lembra que outra opção legal para o jantar pode ser a sopa, que você pode deixar pronta. Eu tenho aqui uma playlist de receitas de sopa que substituem uma refeição. Então pode ser uma opção interessante para você acrescentar. Já faz e dura bastante dia, né, congelada, muitos dias congelada. Então pode ser uma opção prática para não ter que cozinhar todos os dias. O lanche também pode ser uma opção, um omelete, uma torrada, um iogurte, dependendo da combinação deles todos, depende sempre das suas necessidades. A salada também pode ser uma excelente opção, principalmente à noite, no calor, que a gente não tem tanta fome, né? A salada não precisa ser só alface, gente. A salada pode ser bem completa, com vegetais, com até mesmo lentilha, grão de bico. A salada pode ter frango, pode ter atum, pode ter ovo. De fato, ela pode ser uma refeição completa. Eu tenho uma playlist de receitas deliciosas com salada e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Aproveita então e me conta o que você janta à noite, quantos anos você tem e como é que isso interfere no seu sono, na sua digestão, se você sente que mudando a alimentação do jantar melhora a sua qualidade de vida. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque isso é muito importante para mim. Isso mostra pro YouTube que você gosta, que você apoia o canal. Isso faz toda a diferença. E se você tem algum amigo que vai gostar desse vídeo, compartilha. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.